quem é Deus. Queridos, saber exatamente quem é Deus em si mesmo, quem é Deus para si mesmo, é algo que nos escapa, é algo que a nossa mente não pode conter, não é? O infinito não vai caber na cabecinha do alfinete, tá certo? Então, a nossa mente, ela jamais poderia conter algo que é ilimitado, mas aquilo que Deus revelou-nos através da sua palavra, aquilo que Deus fala de Deus, isso nós podemos conhecer. Aquilo que Deus revelou para nós através das Escrituras Sagradas, isto nós podemos conhecer. Parta do pressuposto comigo que só Deus conhece sobre Deus. Não há outro que conheça acerca de Deus, a não ser o próprio Deus. Então é Deus quem fala de si mesmo ao homem, é Deus quem revela de si ao homem aquilo que o homem pode entender, aquilo que o homem, na sua limitação, consegue alcançar. Sabe, nos diz o livro de Jó, no capítulo 11, nos versículos de 7 a 8, assim Jó se expressa. Veja sua palavra: porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber. Isso fala da infinitude de Deus e da limitação do homem. Quando Jó ele diz aqui: desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso. Jó já está mostrando que o limitado, o imperfeito, é incapaz de alcançar a Deus em toda a sua plenitude, em toda a sua glória, em toda a sua grandeza. Quando Moisés da sarça escuta a voz de Deus, e naquele diálogo de Moisés com Deus ali no Sinai, e Deus o envia, está comissionando Moisés para que vá às terras do Egito e dizer a Faraó: deixa o meu povo ir. Moisés então faz uma indagação a Deus. Moisés faz uma pergunta ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que até então se apresentou para ele como Deus dos vossos pais, como Deus dos patriarcas, como Deus de Abraão, como Deus de Isaque, como Deus de Jacó. Então Moisés agora faz uma pergunta ao Senhor, quando ele diz em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 13, disse Moisés a Deus: eis, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés aqui indaga a Deus acerca do nome do ser que falava com ele, o nome do ser que o comissionava, o nome do ser que o enviava. Moisés sabia, aquele Deus que falava com ele é o único e verdadeiro Deus, mas Moisés queria saber qual é o seu nome. E o nome é algo importante naquela cultura, porque o nome revela ontologicamente quem é a pessoa, revela o ser, revela acerca da personalidade daquela pessoa. Naquela cultura, nome era dado com geralmente duas condições. Ou se falava daquilo que se vivenciava quando do nascimento daquele filho ou filha, ou então se apontava um propósito, um caminho que aquela criança iria vivenciar na sua jornada pela vida. Então, essas duas coisas eram determinantes da definição de um nome. O nome revelava em si mesmo acerca da pessoa que detinha o nome. Então a pergunta que Moisés faz é uma pergunta excelente: qual é o teu nome? E a resposta de Deus, ela aparece para Moisés no versículo 14 de Êxodo, capítulo 3. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou.
Erie, Acherie, é mais ou menos isso em língua hebraica. Eu sou o que sou, eu serei quem serei, eu serei porque eu estarei, eu sou quem sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Sabe, Deus está dizendo a Moisés: eu sou quem eu sou. Deus está revelando a Moisés que ele é a realidade existente, é a realidade autoexistente. Deus está se revelando a Moisés como um ser que é autoexistente. Nós encontramos na criação seres que foram criados, mas aqui fala com Moisés aquele que não foi criado, fala aqui com Moisés aquele que criou todas as coisas. Está falando aqui com Moisés o Deus de quem vem tudo que existe, aquele que sonhou, aquele que imaginou, aquele que deu forma, aquele que criou a eis-me-hi, ou seja, criou a partir do nada, segundo o seu querer, segundo o seu poder, segundo a sua sabedoria, segundo a sua vontade. E eu e você somos resultados do sonho de Deus, somos resultado da imaginação de Deus, da sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós somos feitura sua. Lá na língua original é poemia, somos poemia de Deus, nós somos uma obra de arte da parte do Senhor. Você foi sonhado por Deus, as tuas mãos, os teus olhos, o teu corpo, cada órgão que há em você, cada célula que há em você, e não obstante o teu corpo, mas mais que isso, porque você não é apenas as suas mãos, você não é apenas o seu braço, a sua perna, você não é apenas os órgãos que compõem o teu corpo, mas mais que isso, você tem uma alma onde existem emoções, você tem uma alma onde reside inteligência, onde reside raciocínio, onde reside o pensamento. Você tem uma alma que tem necessidades psicossomáticas, mas ainda você tem um espírito, e este espírito é o sopro de Deus, é uma parte do próprio Deus que ele conferiu especificamente ao homem quando lhe deu forma lá no jardim do Éden, que o formou e soprou-lhe o fôlego da vida, e o homem se fez alma vivente, e esse espírito que está no homem é imortal, e esse espírito tem necessidade de Deus, tem desejo de Deus. O salmista, ele vai declarar dizendo assim como a corça, o Salmo 42, suspira, anseia, deseja, anela as correntes das águas, assim, ó Deus, por ti suspira a minha alma tem sede de Deus. Há uma necessidade no ser humano. O pastor Billy Graham, grande pregador do século passado, ele assim afirmava, dizendo que o homem tem um vazio do tamanho de Deus, um vazio que é tão grande, um vazio que é infinito, nada consegue preencher este vazio. A fama não vai preencher, o dinheiro não vai preencher, o sucesso não vai preencher, os vícios não irão preencher. Somente Deus consegue suprir a necessidade que o homem tem de comunhão com o próprio Deus. Não sem razão, o Salmo 23 fecha o versículo 6 dizendo: e habitarei na casa do Senhor, e habitarei na presença do Senhor por dias que não tem fim. É o desejo que tem o Espírito no homem da presença de Deus. Queridos, este Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que é o ser. Todos seres criados têm ser, mas somente Deus é o ser. Ele é o ser criador. Diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 1: lembra-te do teu Criador. Há um Deus que te criou, há um Deus que te deu forma, há um Deus que criou todas as coisas. Este Deus é real. Se o homem crê, ele é real. Se o homem não crê, ele continua sendo real. O sol não deixa de existir porque alguém não crê que o sol exista. Vivendo em uma caverna, alguém pode ali crescer,
ali viver e jamais imaginar que existe luz, porque vive na escuridão. Mas o fato de alguém viver em trevas não faz com que o sol se apague, não faz que a luz desapareça, nem as cores desapareçam. As cores irão existir, o sol vai brilhar, ainda que alguém esteja em trevas, ainda que alguém esteja em uma caverna. Oh, Deus é Deus, Ele é um Deus que não depende de ninguém, nem de nada, mas todas as coisas dependem dEle, porque é Ele quem sustenta tudo quanto criou pela palavra do seu poder. Queridos, falando de um Deus soberano, de um Deus tremendo, como é o Deus que a Bíblia nos revela, ela contém a revelação de Deus para nós. Nós encontramos pelo menos 5 aspectos interessantes que eu quero dividir com você nessa palavra de abertura. Em primeiro lugar, a gente já vem falando acerca de um Deus que é autoexistente. Diz João, no capítulo 5, versículo de número 26, é Jesus falando, dizendo: o Pai tem vida em si mesmo. Olha que coisa tremenda. O Pai tem vida em si mesmo, diferente do homem que tem uma vida temporária, diferente do homem e de todas as coisas criadas. Há uma lei da física que diz que tudo é levado à entropia, ou seja, tudo é levado a se desestruturar. O sol vai consumindo o seu combustível, e a ciência já diz que daqui 400 bilhões de anos ele terá fim. As estrelas têm início, meio e fim. Tudo tende à entropia, mas Deus é diferente. Deus não há entropia em Deus. Deus, ele continua sendo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não é o Deus eterno, em verdade, Ele é o sempre eterno Deus. Ele é da eternidade à eternidade, e nele não há mudança, nem sombra de variação, diz Tiago. Que coisa interessante. Veja, Paulo, ele nos diz em Atos, no capítulo 17, versículo 25, quando pregou no Areópago em Atenas, ao afirmar acerca de Deus, Paulo assim declara no versículo 25 de Atos 17: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Sabe esse coração que bate no teu peito? É Deus. Sabe esse teu pulmão que inspira e expira, e você nem sabe a complexidade de uma simples inspiração e expiração? É Deus. Oh, aleluia. Sabe esse coração que está bombeando sangue, circulando por todo o teu corpo? É a sabedoria de Deus, é a vontade de Deus. Oh, bendito seja o Senhor. Sabe este planeta que flutua sobre o espaço? Isso é o querer de Deus, isso é a sabedoria de Deus, isso é o desígnio de Deus. Louvado seja o seu nome. Em segundo lugar, eu quero dividir com você um outro aspecto, é que Deus, ele é um ser necessário. Veja, o que quer dizer Deus é um ser necessário? Eu te trago para Jó, capítulo 34, versículos do 14 ao 15, quando Jó assim diz: se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Eu vou ler outra vez para que você fixe bem as palavras de Jó. Se Deus pensasse, veja só, apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, o que aconteceria? Jó afirma: toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó, e tudo mais deixaria de existir. Aleluia, porque Deus é o ser necessário. Sabe, Ele é o Criador de todas, é a causa de todas as coisas. As coisas que existem porque o Senhor as criou. Tudo quanto existe e subsiste porque o Senhor as sustém. Nada do que se fez a si mesmo, mas tudo quanto existe tem uma origem, e Deus é a origem de todas as coisas. A origem
é necessária e Deus é a origem de todas as coisas. É por isso que ele é apontado como um ser necessário, necessário à existência de todas as coisas, necessário mais ainda ao sustento de todas as coisas. Um outro aspecto que eu quero dividir com você aqui nesta manhã é que Deus é um ser pessoal. Mas quando nós encontramos na Bíblia Sagrada acerca de Deus como um ser pessoal, não quer dizer que ele é alegre ou triste, não quer dizer, não é uma referência ao seu temperamento ou alguma das suas qualidades enquanto ser pessoal, não. Isso, a Bíblia aponta a Deus como um ser de vontade, um ser volitivo, um ser que não apenas é um ser de vontade, mas Deus na sua vontade ele é soberano. Assim Jó diz acerca dele: teu é o querer e teu é o efetuar. Jó, ele diz: eu bem sei que tudo tu podes, e nenhum só dos teus pensamentos pode ser impedidos. E a vontade de Deus, ainda que soberana, nos diz o Senhor na sua palavra, ela é boa, é agradável, ela é perfeita. Assim se expressa Paulo na carta aos Romanos. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável e a vontade de Deus é perfeita. Ele ainda se expressa em sua palavra ao dizer: eu que sei que pensamento que tenho acerca de vós, para vos dar o fim que desejais, é pensamento de bem e não de mal, diz o Senhor. Profeta Isaías, no capítulo 46, versículos de 9 a 10, assim se expressa neste aspecto, ao falarmos de Deus como um ser pessoal. Assim diz o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito de Deus: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus, ele não é apenas um ser cuja vontade é soberana, mas ainda ele é único. Não existe outro Deus, não existe outro Criador, não. O Senhor é Deus, único e verdadeiro Deus, único ser divino a quem se deve adorar. Aquele que realmente preenche a nossa alma é o nosso Deus, é o nosso Criador, mas ainda é o Deus que nos ama. Querido, o quarto aspecto que ainda quero dividir com você nessa breve palavra de abertura é que Deus, ele é um ser trino. Ainda que sendo um ser pessoal, ele também é um ser plural. Ele é o único Deus, mas ele é um Deus plural. Olha que coisa interessante na palavra de Deus. Ele é um Deus trino. E aí eu quero trazer para você alguns aspectos da palavra de Deus, da revelação de Deus na Bíblia. Primeiro, eu quero que você entenda que a revelação de Deus na Bíblia, ela é progressiva. Você vai percorrendo os livros das Sagradas Escrituras e você vai percebendo que Deus, ele vai se revelando a cada vez, que Deus, ele vai falando dele a cada vez, e ele vai revelando ao ser humano acerca de si mesmo. Ao percorrer as Escrituras Sagradas, você vai ter um vislumbre dessa revelação progressiva de Deus. Então, Deus que se revela no Gênesis ainda não é a revelação de Deus na sua plenitude, é o início. Então não dá para você estabelecer tudo sobre Deus apenas olhando para o Gênesis, nem apenas olhando para o Êxodo. É preciso que você olhe a Bíblia na sua plenitude, e aí você vai poder ter um vislumbre da revelação de Deus, que é uma revelação progressiva. Veja, começando aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo de número 4, é o famoso Shema, quando assim o povo de Israel se expressa até hoje. Eles costumam citar muito este verso quando eles, ali no Muro das Lamentações, eles chegam a recitar este texto ao dizer Shema Israel, ou seja, ouve Israel, Adonai Eloheinu, o Senhor vosso Deus,
Adonai Errat, o Senhor é o único Senhor. Na minha versão aqui diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. Mas quando o texto hebraico fala de Adonai Errat, está falando de uma unidade coletiva. Mas o que é uma unidade coletiva? Vou lhe dar um exemplo para você entender isso. Imagine um cacho de banana, é uma unidade coletiva, é um cacho, mas tem mais de uma subunidade ali. Quando lá no Gênesis, a Bíblia diz, o primeiro versículo do Gênesis, ao expressar Bereshit, no princípio, bará, é o verbo criar, no princípio criou, Bereshit, bará, Elohim, no princípio criou Deus. O termo Elohim fala de Deus da forma plural. Veja, não é aqui uma unidade coletiva, mas a expressão Elohim é uma referência a Deus, mas não no singular, já se refere a Deus no plural. Isso já era uma dica da revelação progressiva de Deus, que Deus ia... Esse Deus que se revela, que é o único e verdadeiro Deus, ele tem uma pluralidade. E a Bíblia vai mostrar esse Deus como um Deus trino. E eu trago para você Evangelho de Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz a palavra: ide, portanto, é Jesus falando, é o verbo que se fez carne instruindo os seus discípulos, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Note que nesse texto Jesus não diz nos nomes, seria o normal, né? Nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas Jesus não fala assim. Ele diz batizando-os em nome, e está no singular, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque aqui se trata de uma unidade coletiva, se trata de um único e verdadeiro Deus, mas de um Deus trino, de um Deus que se revela em três pessoas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é um dos grandes mistérios de Deus na sua palavra. Conta-se que Agostinho, bispo de Hipona, ele costumava pensar sobre Deus trino. Ele costumava refletir sobre a Trindade. Ele queria compreender profundamente o mistério de um Deus que se revela em três pessoas. Conta-se que, certa feita, caminhava ele à margem do rio, do mar Mediterrâneo, norte da África, e caminhando ali, enquanto as marolas se desenrolavam na areia da praia, ele pensava sobre a Trindade. Logo cedinho de manhã, ele não tinha louvor e palavra, né, Kennedy? Então ele passeava ali na margem da praia e pensava acerca do Deus triuno, acerca de um Deus que se revelava em três pessoas. E caminhando ali, ele notou uma criança, e aquela criança estava brincando cedo de manhã ali na marola, e aquela criança tinha feito com o calcanhar uma pequena depressão na areia, um buraquinho na areia, né? E ela com um baldezinho corria, pegava a água da marola e voltava e enchia aquele pequeno buraquinho que ela fez com o calcanhar. E ele foi observando, e voltava a criança, pegava a água da marola, retornava e enchia aquele pequeno buraquinho que ela tinha feito, aquela pequena depressão que ela tinha criado com o calcanhar, e voltava novamente. E ele começou a achar graça, porque ele dizia: um trabalho inútil, ele está tentando colocar água do mar naquele pequeno buraco, não vai dar certo. E se aproximando do garoto, ele disse: o que é que você está fazendo, meu filho? E o garoto disse: eu estou colocando a água do mar nesse buraquinho do meu calcanhar. E ele disse: meu filho, você não vai conseguir colocar toda a água do mar Mediterrâneo aqui nesse pequeno orifício que você fez na areia, é impossível. E o garotinho então olhou para ele, conta a história, e diz assim para ele: então o senhor também jamais vai entender Deus, jamais o senhor vai compreender Deus, jamais a sua mente limitada vai alcançar tudo sobre Deus. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Veja João, capítulo 1, versículo de 3 a 4. Diz assim, e aí aqui revelando que
tudo foi feito através dele, quando assim se expressa o evangelista João. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ele é a fonte da vida, ele é a própria vida. Nós, seres criados, temos vida, mas Deus, ele não tem vida, Deus é a vida. Oh, aleluia, ele é maravilhoso. Ele disse ali em João capítulo 11 para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse eu tenho o poder da ressurreição e da vida, mas ele disse eu sou o que? A ressurreição e a vida. Ele é maravilhoso, ele é inigualável. Colossenses 1,17, Paulo assim escreve: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Se você pode, glorifique a este Deus maravilhoso. Ele é antes de tudo, ele é antes do tempo, ele é antes do antes. Conta lá, eu canta lá. E depois de todas as coisas, ele continuará sendo Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, fazendo uma síntese de tudo quanto a gente pensou um pouco. Primeiro, Deus é o único que pode dizer eu sou o que sou. Bendito seja o Senhor. Deus, ele é pura existência, ele é autoexistente, ele é a fonte de tudo aquilo que possui existência. Você existe, foi Deus que te criou. Oh, bendito seja o seu nome. Ele é o único ser necessário, e tudo quanto existe depende dele. Tudo quanto existe é criado por ele, é criação dele. Deus é um ser pessoal, mas ele é um ser que tem propósitos, e ele tem propósitos eternos, ele tem propósitos perfeitos e maravilhosos, e ele tem propósito também acerca da tua vida, e ele possui toda a unidade quanto à diversidade. E a última coisa que eu quero dizer para você é que Deus é amor. Deus é amor. Deus, ele não tem amor, ele é o amor. Os seres criados podem ter amor, mas Deus, ele não tem amor, ele é amor. E ele prova o seu amor para contigo e para comigo, em que Cristo Jesus, o seu Filho, morreu na cruz do Calvário, sendo eu e você pecador. João 3,16 afirma: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que toda aquela que nele crer não pereça, mas possua, mas tenha a vida eterna. E deixa eu dizer para finalizar, Deus quer se revelar para você. Ele quer que você conheça Ele. Ele quer que você conheça o seu amor e a sua salvação que Ele proveu para você em Cristo Jesus, o Senhor. Venha ao Senhor. Se você tem o desejo de conhecer quem é Deus, se você tem um desejo de encontro com Deus, dê este passo importante. Abra o seu coração e faça a entrega da sua vida a Ele. Venha fazer uma aliança com Deus. Faça como fez Moisés. Moisés fez uma aliança com Deus. Venha fazer esta aliança com o Senhor. Faça como Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E Abraão, ouvindo a voz, obedeceu. Escute a voz de Deus, que te convida e te chama para andar com Ele. Vem andar com Deus. Se com a tua boca, assim está escrito na palavra de Deus, confessares Jesus Cristo como teu Senhor e como teu Salvador, verdadeiramente sereis salvos e conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Jesus é esta verdade. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Em João 14,6 ele afirma: eu sou o caminho. Veja, não sou um caminho ou um dos caminhos, mas eu sou o caminho, a verdade. A verdade, não existe muitas verdades, mas existe a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ao afirmar estas coisas, ele diz: ninguém vem. Olha que ele não diz ninguém vai. Ele diz: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se ele e o Pai não fossem um, ele diria: ninguém vai.
mas como Ele, o Pai e o Espírito Santo constituem o único e verdadeiro Deus, Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Entrega a tua vida a Jesus. Confesse Jesus Cristo nessa manhã como teu Senhor, como teu Salvador, e verdadeiramente serás salvo. O salmista, no Salmo 8, ele diz: eu quando olho o firmamento e as estrelas que tu criastes, eu penso no meu coração, quem é o homem para que dele tu te lembres? Deus é tão grande, mas ele ainda, diz o salmista, sentado no alto e sublime trono, ele se inclina para ver o que se passa na terra, e ele te vê neste instante. E o desejo de Deus é que você o conheça. Oh, aleluia. Ele te criou, Ele te formou, e Ele tem um lindo propósito para a tua vida. Vem andar com Deus, vem conhecer a Deus. Escreva no chat a tua decisão de servir a Deus, de andar com Deus. Escreva assim: eu entrego a minha vida ao Senhor.